todos. É um enorme prazer, né, todos vocês aqui nessa noite. A Casa do Caminho hoje fará as honras da casa. E a gente agradece a presença já de todos nessa 9ª Semana Espírita, promovida pela Aliança Municipal Espírita. E coube a mim falar um pouquinho da nossa casa. A Casa do Caminho, vamos lá, vou ter que ficar do lado aqui. A Casa do Caminho foi fundada em 10 de setembro de 1984. Ela completou este ano 30 anos na nossa cidade. Ela se localiza na zona sul da cidade, uma das maiores regiões, né, daqui de Poços de Caldas, especificamente no bairro Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira, na rua Benedito Quinteiro, número 20, no fundo da Coab. A nossa casa, desde o início, ela sempre trabalhou com crianças, né? Hoje nós atendemos 250 crianças que ficam em período integral, né? 140 delas estão em período integral e as outras 110 estão em períodos de contraturno escolar, que é um projeto socioeducativo. Essas 140, elas ficam na creche, recebem diariamente 5 refeições diárias, e as outras 110 estudam numa escola regular, e no contraturno escolar vão para a nossa casa para ter aulas de música, teatro, dança, educação física, informática e oficinas de arte. Desde o início, a Casa do Caminho sempre trabalhou com as vulnerabilidades sociais e econômicas dessas crianças e jovens, né? Hoje nós atendemos lá de crianças de 4 anos, de 4 meses, até os 16 anos, que passam diariamente pela nossa instituição. Aqui é um pouquinho do nosso trabalho, o Caminho da Arte, que é o projeto socioeducativo, que hoje é realizado pela Casa do Caminho. Temos também as aulas de músicas, de violino, de violão. Até aceitamos também quem quiser nos doar instrumentos que estão em casa parado, podem direcionar esses instrumentos para a Casa do Caminho, que eles são muito bem-vindos. Nós temos aqui um pouquinho do nosso Caminho da Arte. Temos também na instituição hoje o curso de panificação, que é oferecido a jovens acima dos 18 anos e membros da comunidade que queiram aprender o ofício de padeiro e também ajudar na renda familiar. A Casa do Caminho tem um laboratório de informática, que esse ano foi desenvolvido, né? Nós temos um professor voluntário que está fazendo um trabalho muito bacana com as crianças. E aqui um pouquinho das nossas crianças, né? Tanto da creche, embaixo do próprio projeto. E é isso, a Casa do Caminho hoje está lá aberta para receber, né, todas as pessoas que quiserem conhecer o nosso trabalho. Precisamos muito de voluntários, de pessoas que queiram nos ajudar nessa tarefa, que é uma tarefa grande, porque são 250 crianças ali dentro hoje. E estamos abertos a mostrar a instituição para todos que queiram vir conhecer o que é a Casa do Caminho. Eu passo a palavra agora ao Claudinei, que fará a prece inicial e depois apresentará o nosso palestrante da noite de hoje. Obrigada. Meus irmãos, boa noite a todos. Elevemos então o nosso pensamento a Deus, agradecidos, Senhor, pela oportunidade que teremos nesta noite. Oportunidade única de estarmos juntos neste momento. Pois, desde já, Mestre amado, o sentimento que paira em nossos corações, o de gratidão. Gratidão por tudo ter concorrido positivamente para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite e compartilharmos deste banquete de luz que a espiritualidade maior, as lideranças espirituais
do Movimento Espírita Poços Caldense promovem nesta noite. Com muita alegria recebemos nosso irmão Paulo Henrique para que ele venha ministrar a palestra da noite, com certeza como um instrumento útil nas mãos da espiritualidade a nos trazer aquilo de que necessitamos ouvir. Que a tua presença, Senhor Jesus, se faça em nosso meio. E em teu nome vamos dar início. Graças a Deus e que assim seja. Eu gostaria de apresentar o nosso irmão Paulo Henrique Bueno. Já um amigo, na verdade, do Movimento Espírita de Poços, né? Tem estado aqui por tantas oportunidades e mais uma vez vai nos dar aí o prazer da sua presença. Paulo Henrique é engenheiro agrônomo, orador, mora aqui na cidade vizinha de Carmo do Rio Claro, pertence ao CRE, é o Conselho Regional Espírita de Minas, aqui do sul de Minas, e, é claro, é um grande trabalhador do movimento espírita, tendo feito palestras em diversas cidades, levando os ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho à luz do Espiritismo, não é? Eu convido então Paulo Henrique para que venha nos dar o prazer da sua palavra. Boa sorte. Muita paz. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui participando da Semana Espírita de Poços de Caldas. Esta cidade que sempre me acolheu tão bem e que nós temos tantas histórias, foi aqui em Poços de Caldas que eu fiz a minha primeira palestra fora da minha cidade. E não por acaso, aqui em Poços mora uma das pessoas, ou talvez a pessoa que mais me incentivou na vida, em todos os sentidos. E por isso eu tive essa oportunidade aqui há alguns anos, e depois voltei outras tantas vezes, e hoje com muita alegria, aqui estamos para tratar de assuntos do nosso interesse, e que com certeza nós vamos repensar um pouco a nossa vida. A Casa do Caminho, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Gostei muito da apresentação, que Deus os abençoe. Pois, meus amigos, nós conhecemos a cultura de um povo, ou pelo menos parte da cultura, através dos seus ditados populares. Existe um ditado que foi amplamente usado, mas até hoje conhecido, que diz que todos os caminhos levam a Roma. Não há necessidade de nenhum esforço intelectual para a gente saber o porquê dessa afirmação. Acontece que quando isto foi dito, Roma era a capital do império que dominava todo o ocidente do planeta e parte do Oriente. E sendo a maior cidade então conhecida, as estradas todas convergiam para aquele lugar. E de estradas maiores que iam se tornando menores, até os trilhos das caravanas, todas, ao seu fim, chegavam a Roma. E hoje, depois de tanto tempo, pensando naquela bela cidade, nas estradas que se dirigem para lá, nós nos vemos caminhando no mundo, seguindo por uma estrada. Só que nós não pensamos normalmente que nós estamos caminhando para um destino, porque na maioria das vezes nós ficamos simplesmente adormecidos, esperando que algo nos aconteça, esperando que Deus nos favoreça e que a sorte sim apareça, sem imaginar que nós estamos trilhando um caminho.
E vejam vocês, que a nossa estrada, em cada tempo da nossa existência, tem uma característica. Nós, quando crianças, vamos caminhando numa estrada que não tem fim. Uma estrada florida, que apesar dos percalços pelos quais passam alguns, ou passamos, ou passaram, ou passarão, a criança vive cheia de ilusões naquele mundo florido, de sono sem pesadelo, de sonhos sem medo. E ela segue, compartilhando a estrada que se aproxima de outras estradas, de outras crianças, até que chega a adolescência. A estrada toma nova forma. Naquele instante, o ser em desenvolvimento começa a pensar sobre o seu futuro. O que será que o aguarda? Novas relações. Aqueles cuja estrada no passado tão recente se abeirava, talvez seguem por outros caminhos. O caminho se distancia. A adolescência passa, chega-se à maturidade, as dúvidas aparecem, o medo se avoluma, os questionamentos tantos fazem com que nós, às vezes, nos sintamos perdidos. E depois, um pouco mais adiante, a velhice se apresenta, e nós vamos caminhando, e caminhando, e caminhando. Esta estrada vai para onde? Alguém tem ideia? Esta estrada segue, porque nós somos eternos. Desencarnados, vamos renascer. E novamente o mesmo ciclo, criança, adolescente. Às vezes a adolescência hoje, como diz o Manolo Quezada, dura até os 40 anos. O adolescente hoje está demorando muito tempo a ficar adulto. Aí ele se casa, a esposa vem para a estrada dele? Não, a estrada é individual. A estrada, às vezes, quando coincide de estar emparelhada, é uma bênção. Porque muitas das vezes nós estamos ligados pelo psiquismo, mas o coração está tão distante, e a estrada está tão longe, e que nós nos tornamos escravos de uma situação de puro sofrimento. Por isso que nós olhamos para essa estrada do outro que se aproxima, outra que vem por aqui, outra que passa por aqui. As estradas todas se tocam, mas não se interpõem. Para onde essas estradas vão? Para onde que nós vamos? É fácil pensar. Pode-se dizer que nós vamos para Deus. E onde está Deus? Está no infinito? Nós estamos caminhando para o infinito, mas a Terra é uma esfera, o universo é circular. E quando nós saímos caminhando sobre uma esfera, aonde nós chegamos? No ponto de partida. Nós caminhamos para nós mesmos. Nós vamos caminhando para nos encontrar, porque até então nós não sabemos quem somos, nós não sabemos onde estamos, porque estamos ainda vivendo na expectativa de que dias melhores virão, como um passe de mágica, como se alguém viesse com uma vara de condão e transformasse a nossa existência. E nesse caminho, nós vamos confundindo coisas, porque nós temos aquele desejo ardente de viver intensamente sensações. O que são sensações? São aquelas reações que se manifestam em nós em decorrência de um fator externo. Quando algo acontece lá fora, causa em mim uma alegria efêmera, ou então causa em mim um constrangimento ou um descontentamento, e nós ficamos nessa expectativa
olhando uma partida de futebol, torcendo para que um time perca, ou a vitória de um nos traz uma alegria desvairada, e nós comemoramos com fogos de artifício, fazendo os cachorros chorarem de medo. E depois nós nos fixamos em imagens terríveis de violência, pois o que é o comum, os meios de comunicação apresentam durante o dia e a noite, e nós olhamos aquilo, e nós conversamos isso, e nós voltamos as nossas atenções para as coisas de fora que afetam os nossos sentidos. Nós ficamos só nessa expectativa. Agora, o que acontece quando nós ficamos apenas vivenciando a sensação? A sensação, ela incide diretamente sobre o perispírito, e dependendo da intensidade e da duração, causa lesões de difícil reparo. Por exemplo, a pornografia, a sensualidade, tão cobiçada e vivida e sentida por todos, é no campo sexual onde todos nós nos comprometemos. Quando nós fixamos a mente no campo da pornografia, nós vamos comprometendo o nosso perispírito de maneira terrível. Agora, quando colocamos em prática o sexo sem compromisso, o sexo fortuito, apenas pelo prazer da sensação momentânea, as reações são semelhantes, porém mais graves. Uma vez que nós juntamos a nossa energia com a energia do outro, e aquilo gera um desequilíbrio, e de maneira incisiva deforma parte do nosso perispírito, levando a um comprometimento psíquico que nos deixa nas fronteiras da loucura. Mas continuamos procurando sensações, procurando comprar as coisas todas que o dinheiro pode nos fornecer. Nós buscamos o trabalho pelo dinheiro, pelo conforto que o dinheiro nos dá, e nos queixamos do trabalho, porque nós achamos que somos escravos. Nós temos a família e nos queixamos do trabalho que a família dá, queixamos-nos dos filhos, são tão indolentes, são inconsequentes. Queixamos-nos dos cônjuges, porque o cônjuge já não nos dá mais aquela sensação dos primeiros instantes, quando nós nos conhecemos. Aquela figura maravilhosa, aquela figura tão sensível, tão doce, agradável e atraente, já não causa mais sensação. E o que acontece? Nós vamos ficando perdidos, e a estrada fica muito longa, porque nós não nos encontramos, só à custa de sensações. Mas nós estamos entrando na maturidade espiritual. Nós temos que cultivar sentimentos. E qual a diferença de sensação e sentimento? A sensação é aquela reação que é induzida por um efeito externo. O sentimento é algo que brota dentro de nós e se manifesta. O sentimento, ele se desenvolve no silêncio. O sentimento, ele prospera na oração. O sentimento, ele frutifica no trabalho edificante. O sentimento se multiplica no amor. Porque na verdade, meus queridos amigos, o sentimento, ele se manifesta a partir do amor. Um sentimento que nós falamos, mas tão pouco conhecemos. O amor não é sentimento humano, amor é sentimento de Deus. E quando nós somos criados à imagem e semelhança do Pai, nós trazemos uma quantidade pequena deste amor,
E à medida que nós vamos trabalhando no bem, através da introspecção, buscando conhecer-nos, nós vamos desenvolvendo esse sentimento que se avoluma, sempre projetado sobre o amor. E o tempo vai passando. Nós vamos buscando diferenciar sentimentos de sensações. Isso é importante pensarmos, porque enquanto estivermos ligados às sensações do mundo, ou às nossas sensações em decorrência das coisas da matéria, nós não temos como nos desenvolver. Por quê? Nós ficamos escolhendo o que vai me dar o melhor retorno. A minha mãe dizia: quem ama o feio, bonito lhe parece. Eu acho que ela leu isso no WhatsApp. No WhatsApp não tem ponto e nem vírgula, então a gente não sabe como funciona isso. E eu pequeno ouvi ela dizendo: quem ama o feio, bonito lhe parece. Eu pensava assim: quem ama uma coisa feia, acha ela bonita. Agora vejam vocês, quando nós estamos confundindo desejo com amor, até quem é bonito, quando a gente para de gostar, começa a achar feio. Agora imagina quando a gente se encanta por uma pessoa feia. Quando aquele desejo primeiro acaba, imagina que feiura que fica. Acontece que a frase que foi feita ou foi dita sem ponto nem vírgula, hoje é que eu compreendo bem. Quem ama, o feio, bonito lhe parece. Quem ama vê beleza em tudo. Por isso é que nós, quando passamos através da introspecção e da oração, através do trabalho edificante, a procurar beleza nas coisas, nós vamos ver beleza em tudo. Quem ama, o feio, bonito lhe parece. Então, o feio deixa de existir. Não é que vai ficar todo mundo bonito e todo mundo vai poder ser modelo lá nos Estados Unidos. Claro que não. Só que nós não vamos mais dar prioridade àquele que vem afetar os nossos sentidos visuais, porque tem uma conformação de um corpo mais bonito. Nós não vamos dar mais atenção àquela pessoa que através de doces palavras ou de uma entonação mais suave na voz, venha atender a nossa expectativa. Nós ouviremos aquele que fala muito, nós ouviremos aquele que fala errado, e nós não vamos criticá-lo. Por isso, o sentimento é a base da vida, e nós vamos nos perdendo porque tudo nos convida à sensação. Ao sentimento, não. A sensação de ouvir uma palestra espírita é sensação, gente. A sensação de fazer uma palestra, sensação. É o fator externo causando uma reação em mim. Mas e o sentimento? O sentimento nós o produzimos depois da palestra. Quem faz ou quem ouve. Teve um dia na minha vida que no centro espírita da minha cidade eu disse: gente, eu vou ter que mudar de vida, porque o meu discurso está se distanciando muito das minhas atitudes. Ou eu me transformo para o bem, ou eu tenho que parar de fazer palestra e largo mão do espiritismo e largo mão de tudo. Porque quando os nossos argumentos se distanciam das nossas atitudes, nós vamos ficando perdidos também. Isso é muito constrangedor. E nós lembramos aquela história que é conhecida, muito conhecida no meio espírita, de numa casa pequena, todos os centros são relativamente pequenos, e aparecia um senhor, andava com guarda-chuva,
tendo chuva ou não. Ele chegava, se tivesse lugar na última fileira, ele sentava, se não tivesse, ele ficava de pé, sempre com o guarda-chuva, nunca falou uma palavra. Muitos anos, muitos anos. Um dia, o homem sumiu. Cadê o homem do guarda-chuva? Ninguém dava notícia. Ele sumiu. Passaram mais alguns anos, o palestrante, de camisa branca, morreu. E naquele desvario do post-mortem, ele abre os olhos e se depara com quem? Com o homem do guarda-chuva. Ele estava até com o guarda-chuva, iluminado, tentando socorrer o belo palestrante. Quando ele recobrou do susto e pôde articular palavra, disse: meu amigo, o que você fez para estar tão iluminado? Ele disse: eu fiz tudo o que o senhor falava. Tudo o que o senhor dizia eu fiz. E quem falava não fazia. E aí, ai meu Deus, que coisa complicada, que coisa complicada. Então nós vemos que neste caminhar, buscando apenas as sensações, o que nos resta? Um vazio. Um vazio porque, mesmo que estejamos em grupo, buscando os mesmos divertimentos, buscando comprar as mesmas coisas, tentando de alguma maneira aproveitar a vida, loucamente numa boate, ou nos bailes todos que se nos apresentam todos os dias, num dado momento, nós ficaremos sozinhos. Porque dentro da instabilidade não existe continuidade. E aqueles amigos de farra, não é tão grave assim, mas os amigos dos momentos de inconsequência e irresponsabilidade, uma hora perdem a sustentação e se vão. E nós vamos ficando sozinhos. É então que chega o momento que nós nos sentimos ou vemos o outro diferente. E o diferente é um excluído. Me pediram para falar sobre Jesus e os diferentes. Jesus e os excluídos. Se fosse para falar sobre aqueles que padecem as agruras das minorias, talvez fosse melhor chamar um sociólogo. Então, num estudo antropossociológico, ele iria ver que aquele é um coitado fadado a sofrer, porque é um produto do meio. Mas eu vim falar de Jesus. Falar de Jesus e de nós. Da nossa relação conosco, da nossa relação com o mundo e da nossa relação com Deus. E quando assim nós vemos essa exclusão que se aproxima, porque nós estamos sozinhos nessa estrada que caminhamos e não sabemos ao certo que destino seguir, nós pensamos: será que Jesus atende os excluídos? É claro que sim. Mais do que os outros? Eu acho que não. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim. Jesus está para todos, e quando nós falamos dos excluídos, nós nos recordamos de Jesus, que se encontra com a samaritana lá no poço de Jacó, e pede a ela água, e ela diz: Senhor, não é lícito que você, sendo judeu, dirija a palavra a mim, que sou mulher e samaritana. Veja, os samaritanos eram excluídos, eles eram diferentes, e Jesus foi falar com uma mulher no tempo que homem não dirigia a palavra a elas. E depois, quando Jesus vai dizer sobre o nosso próximo, ele cita também um samaritano. Quando vai falar da misericórdia, ele fala do samaritano. Então Jesus, sim, ele vem por todos nós. Não há necessidade de tratar do tema dele. A parte dele está pronta e está bem feita. Falemos de nós. Nós, os excluídos. Porque até então ouvimos Jesus dizer: muitos são chamados e poucos
os escolhidos. É Ele que nos escolhe? Claro que não, somos nós que escolhemos o que faremos. Nós temos a opção de fazermos o que quisermos. Nós escolhemos. Jesus poderia também ter dito: muitos são chamados e quase todos excluídos. Porque nós nos excluímos do trabalho edificante. Nós fugimos da responsabilidade. Porque na verdade nós estamos apenas esperando que algo diferente nos aconteça, que a aposentadoria chegue logo, mas que nós não envelheçamos, que tenhamos um conforto relativamente grande, mas que não percamos as forças. Nós queremos algo diferente do que o Evangelho preconiza. A parte de Jesus está pronta. E a nossa com relação à vida? E a nossa com relação ao Evangelho? O que nós temos feito? O que nós temos feito em relação às outras pessoas? Porque se num dado momento ele está excluído, o que motivou a isso? Foi o meio? Sim, o meio também exclui, porque o meio é um fator limitante para quebrar o nosso orgulho. Quando nós chegamos e vamos manifestando toda aquela nossa prepotência, existe sempre uma forma que a lei utiliza para nos barrar. Então surge em nós um sentimento de rancor. Isso não é sentimento, eu descobri também. Sentimento, definição, gente, contextual. Sentimento é aquilo que permanece e dá vida. Aquilo que sentimos de angústia, de tristeza, de rancor, de trauma, de mágoa, isto não é sentimento. Isto são forma, pensamento que vão impregnando em nós em decorrência da nossa incapacidade de metabolizar aquilo. Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo estão em altas doses em nós. Então nós carregamos aquilo conosco, aquele sentimento não, diz que não é sentimento, aquele pensamento que tomou forma por tantos anos, fazendo peso em nós, comprometendo a nossa estabilidade. E o que significa isso? Então vejamos, o universo é formado por três coisas: Deus, Espírito e matéria. Se estas sensações horríveis que temos de mágoa, de alguém que nos humilhou, esse alguém que nos humilhou, sabe o que ele fez? Ele apenas cortou a nossa crista, para que a gente realmente repense. Bem-aventurado é aquele que diante de uma situação dessa natureza, põe os pés no chão, dá um passo atrás e fala: eu vou mudar o meu comportamento. Mas normalmente não. Quando alguém chega e diz assim: você está ultrapassando os seus limites, ou às vezes de uma forma mais grosseira, nos impõe uma condição diferente de tratamento, nós queremos é brigar, reivindicar nossos direitos, mas não é bem assim. Então vejamos, isso que se forma em nós, o pensamento é matéria. É a matéria que gruda no perispírito, que também é matéria. O sentimento é decorrente do amor. Esse amor veio de Deus e está no espírito. Então sentimento, gente, é parte do espírito. E o amor é o que liga o espírito a Deus. O amor é que liga o espírito a Deus. E é o sentimento que fundamenta a nossa base psíquica. Porque, tirando disso, as nossas atitudes, as nossas palavras, isso passa, isso se altera com o tempo. O sentimento não. Ele deixa marcas profundas e ele mesmo se consubstancia conosco. É assim. É assim que nós vamos vivendo, desenvolvendo estes sentimentos em nós. Então a pessoa se excluiu, o meio a excluiu. Por quê? Ela precisa passar por isso? Sim, tudo que passamos é porque necessitamos. E da nossa parte?
quando também nos excluímos muitas das vezes, qual é a nossa atitude? A atitude do bom cristão é, e todo mundo sabe, estender a mão àquele que está diferente no meio. E o que nos difere das outras pessoas? Qualquer coisa. Basta que alguma coisa nos aconteça e nós vamos sendo relegados a segundo plano. Basta que envelheçamos. O velho fica para um lado. Já basta isso. Basta que a gente tenha um comprometimento mental. Somos também relegados a segundo plano. Basta que a gente tenha um desequilíbrio financeiro. Nós também seremos relegados a segundo plano. Ou a terceiro plano. Ou sei lá para onde. Então nós vemos que coisas desse tipo acontecem. As vicissitudes da vida de todo mundo. E nós, os espíritas que seguimos ao Cristo, além de desenvolver em nós o sentimento, o que nos é lícito fazer? Manter o equilíbrio e estar atento àqueles que conosco compartilham a estrada. Porque quando ele estiver sozinho, perdido, desolado, nós possamos nos aproximar dele e lhe estender a mão. Ontem, quando eu me preparava para viajar, cheguei em casa atrasado, e a minha esposa disse: corre que você tem serviço. Eu achei que ela falava da palestra. Ela disse: a senhora fulana ligou e precisa que você vá lá na casa dela. Eu disse: ai meu Deus, eu precisava ler uma coisa no Evangelho. E a minha esposa, naquela doçura, disse: meu Deus do céu, gente, vai lá ver o que ela quer. Para de estudar. Você já estudou muito, vai agir. Para de contar a história dos outros, conta a história tua. E eu, como todo marido, obediente, fui. Chegando lá, estive com essa senhora, quase 90 anos. Não tem filhos, viúva, e que teve uma vida muito próspera, uma vida muito agitada, uma vida muito boa. O marido, um fazendeiro renomado, muito influente politicamente, viveram uma vida social intensa. Mas o tempo passa, ele faleceu, e de repente ela se viu sozinha, sendo cuidada por duas generosas funcionárias. E o que acontece? Que quando eu tive o primeiro contato com ela, embora ela conhecesse a minha mãe, embora eu soubesse de quem se tratava, foi que uma sobrinha procurou um amigo do centro e disse que ela estava vendo espíritos. Aí o amigo disse: você vai lá comigo? Claro que vou. Chegando, ela estava sentada numa posição de um gato acuado por um cachorro. Ela morrendo de medo. Várias noites ela não dormia, porque era a noite inteira um fluxo intenso de gente no quarto dela. Aquela senhora, excluída da sociedade, naquele tempo, destituída de paz e tranquilidade, precisava urgentemente de um socorro. E eu cheguei, conversei com ela, e ela disse que estava ficando louca. Eu disse: não se preocupe, à noite eu venho ficar com a senhora e nós vamos ver o que podemos fazer. E assim, ela deitada na cama, a sua cuidadora do outro lado, protestante. É uma coisa curiosa, quando eu começo a conviver com uma pessoa, se eu começo a me afinizar com ela, antes de mais nada eu tenho certeza, é uma protestante. Eu não sei como é que eu não casei com uma protestante. E ela, muito legal, muito minha amiga, protestante, não acredita nessas coisas. Quando vê, começa. Aí eles estão chegando, para ter um moço ali na porta olhando para mim, ó. E foi. E ali eu rezando, fechava os olhos. E durante alguns dias, até que eu comecei a sentir a presença deles, até que uma menina, muito jovem, tinha um nome italiano chamado Jordana, um sobrenome, até não me recordo o nome.
ela se pôs a queixar também, excluída como espírito, cheia de rancores, cheia de mágoas. E eu falava com ela mentalmente. E foi um processo muito longo, gente. Foi muito longo aquele processo. Todas as noites para lá eu ia e saía às 3 da manhã. Até o ponto de um dia, isso faz muito tempo, o meu menino era pequeno, um colega de trabalho me ligou às 9h30 da noite e disse assim: Paulinho, o papai está aí? Não. Mas ele não chegou? Não, ele chegou, mas já saiu. Mas que hora que ele chega? Isso era 9h30 da noite, um engenheiro que desenvolve naturalmente a sua função, 9h30 está em casa. Ele disse assim: eu não sei, ele foi dormir com uma moça. Agora imagine vocês o que eu vou explicar para esse rapaz. Eu fui dormir com uma moça. E eu fiquei dormindo com essa moça uns 5 meses. Até que, num belo dia, ela não viu mais esses companheiros espirituais. E então, quando eu chegava, como eu lhes contei, apareceram novamente. Aí eu fui lá, conversei com ela e nós combinamos de eu ir amanhã dormir com ela de novo, para ver o que a gente faz com esses espíritos. E vejam vocês que esta senhora, excluída do mundo, porque ela diz: ninguém vem me ver. E ela disse: todas as tardes eu te espero. Todas as tardes. E quando eu penso nela me dizendo isso, eu sinto vontade de chorar. Agora, da mesma forma que ela sofre essa solidão, no mundo espiritual, aqueles também que não se encontraram estão sofrendo, porque ainda não tiveram tempo de silenciarem-se, de buscar a voz do coração. Nós estamos muito elétricos, nós estamos aproveitando tudo. Tem gente que não aguenta ficar 1 minuto em silêncio, tem que ligar o rádio. O silêncio amedronta quem não consegue pensar. No mundo espiritual também está assim. As pessoas estão perdidas. E nós, os espíritas, que seguimos a Jesus, qual é o nosso papel? Primeiro, compreender a diferença do sentimento e sensação. Ver que aquilo que vem de fora vem diretamente no meu perispírito e, dependendo da intensidade, vai causar lesões. E o sentimento brota de dentro. Mas nem tudo que vem de fora, obviamente, não é maléfico. E as coisas que vêm de fora, sobretudo as que são de Deus, fazem nascer em nós sentimentos muito diversos. Para quem tiver tempo, gente, amanhã de manhã, olhe para o céu. Olhem a beleza das nuvens, a conformação, a justaposição das massas de cúmulos e nimbos, estratos e cirros. Olha para aquilo e vejam que beleza que é. Olhem para uma flor, para o sistema de disposição das pétalas imbricadas naquele receptáculo. Olhem para um inseto, que perfeição. Olhem para vocês, a perfeição de um corpo que funciona, de cada célula que trabalha em conjunto com trilhões de outras. Quando você para e olha para essas coisas todas, sentimentos vão brotando no seu coração. E nós precisamos disso. Nós precisamos de uma música suave, mas para ficar ouvindo aquilo. Música sem apelo pornográfico, sem batidos eletrizantes. Nós precisamos de barulho de chuva. Nós precisamos de colo de mãe, nós precisamos de um afago. Nós precisamos do toque da mão. E depois, quando bem estruturados, ainda que por alguns minutos, nós temos que abrir os olhos e olhar à nossa volta. E nós teremos a sensibilidade de ver que aquele outro, mais perdido, precisa de um direcionamento. Esse direcionamento não é feito de conselhos. Esse direcionamento, ele se fundamenta na aproximação das nossas estradas. Eu chego bem perto dele, em silêncio, para que ele tenha certeza que se ele necessitar, eu lhe estenderei a mão.
E todas as vezes que nós nos dispomos a fazer isso, outro, vendo a nossa atitude, se aproxima e se disponibiliza a ajudar-nos. É importante pensar nisso, porque nós fazemos a diferença na vida de muitos. Nós fazemos a diferença, mas nós estamos tão ocupados em viver sensações que nós esquecemos que nós somos irmãos. Nós esquecemos que o outro padece das mesmas dores que eu. Nós nos esquecemos que dentro daquele sorriso, às vezes tão bonito, tem um coração que sangra. Nós precisamos mudar os nossos conceitos. E não precisamos ir longe. Não são nos orfanatos que estão os mais sofridos. Lá também estão. Mas o trabalho começa em casa. Nos estruturemos em casa. E vamos dar a mão para aquele que conosco caminha debaixo do mesmo teto. Vamos aproximar a estrada. Se o nosso psiquismo está conjugado por convenções, por determinações legais, mas o nosso coração anda tão distanciado, vamos fazer um esforço para nos aproximar. É melhor para todos. E nós vamos fazer com que o outro, vendo em nós o exemplo de tranquilidade, também tome uma nova postura diante da vida. Porque, ademais de tudo isso que vivemos, buscando as sensações do mundo, ainda tem os entorpecentes. Quando nós comprometemos a nossa emoção, ingerindo substâncias que nos privam da responsabilidade. No caso do álcool, por exemplo, nós bebemos exclusivamente para nos livrar da consciência. Então nós perdemos o senso de responsabilidade e vamos viver como um irracional. O Espírito de Verdade diz que nós temos a base instintiva e a consciência, e isso já nos basta. O instinto busca sensações, a consciência nos dá os parâmetros e as limitações. Aí nós tomamos cerveja para esquecer disso, perdemos a consciência, deixa por conta do instinto. A força sexual é muito forte, sim, mas sem consciência vamos experimentando. É tão comum as pessoas dizerem que temos que ter muitas experiências. Não, gente, não precisamos. Nós precisamos de sentimento, porque uma vez que a gente possa utilizar a força genésica para a construção do ser, assim nós faremos. E o sexo com amor, ele faz criar mundos, desenvolve uma verdadeira energia criativa ou criadora. Nós temos que pensar nisso. Por isso é que é importante o estudo para todos nós. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos. Buscar o fundamento dessa realidade para colocarmos em prática. Eu vi no Momento Espírita, ou ouvi, aquele programa que passa da Federação Espírita do Paraná, uma história muito comovente, dizendo que uma senhora professora chamada Thompson chegou no primeiro dia de aula, numa 5ª série, e disse aos alunos, como dizem todas as professoras, que gostava de todos eles igualmente. Mas isso era mentira. Ela mesma confessava para si mesma, porque na primeira carteira tinha um menino chamado Ted, e ele era muito ranheta e não se dava bem com os demais, e às vezes, com a roupa suja, ele cheirava mal. E ela tinha até prazer, muitas vezes, em dar uma nota mais baixa do que ele merecia nas provas. Mas era a norma da escola olhar o prontuário do aluno. E ela não tinha feito aquilo, já havia alguns meses, e um belo dia, ela foi ver a ficha dos meninos. Deixou a ficha desse Ted por último, e pegou. No primeiro ano, a professora escreveu: Ted é um menino genial, muito amistoso, muito sorridente, organizado,
faz tudo o que lhe manda. Ele vai longe. No segundo ano, a professora escreveu: Ted é um menino excelente, caprichoso, faz as suas tarefas pontualmente, mas ele tem estado preocupado. A sua mãe tem uma doença grave, irrecuperável. No terceiro ano, a professora escreveu: Ted está arrasado, a sua mãe morreu e o pai não lhe dá a devida atenção. Ele tem se mostrado desatento, não faz mais a tarefa, e eu não sei o que será desse menino. A professora do quarto ano escreveu que o menino dormia na sala e que, irritado, já não se dava bem com ninguém. E a professora começou a pensar e avaliar a personalidade daquela criança e se pôs a chorar, chorando muito, porque ela lembrou que no Natal passado, enquanto os meninos entregavam presentes a ela, embrulhados em papéis coloridos, o Ted chegou e entregou um presente num papel marrom de supermercado. E os meninos fizeram muita chacota, porque lá dentro tinha uma pulseira que faltava 2 pedras e um frasco de perfume pela metade. A professora, meio constrangida, ainda pegou um pouco do perfume, passou na mão, e o Ted, por ali, disse a ela que ela estava cheirosa como a sua mãe. Ela pensou nisso e chorou muito, e pensou: ele precisa de alguém. No outro dia, se aproximou dele, perguntou como é que estava a vida, e foi dando a ele a devida atenção. O menino foi se transformando. No final do ano, concluiu a 5ª série como o melhor da classe. Na 6ª série, ele mandou um recado para ela dizendo que ela era a melhor professora que ele tinha tido na vida. Dali a alguns anos, ele mandou uma carta dizendo que havia concluído o ginásio e que ela continuava sendo a melhor professora da vida. O tempo passou e, para surpresa dela, um belo dia chega uma carta de Los Angeles, do Dr. Theodore Studdert, dizendo a ela que havia concluído o seu doutorado e que ela continuava sendo a melhor professora. E passado mais uns tempos, chega um convite e uma passagem de avião. Ele estava convidando-a para o seu casamento. E ela foi, com a pulseira faltando 2 pedras, passou o perfume, e o doutor Theodore abraça a professora e diz: muito obrigado. A senhora transformou a minha vida. E ela disse: eu que lhe agradeço, pois eu não sabia, antes de te conhecer, o que era amar. Vejam que nós podemos salvar a pessoa na vida. Ela está perdida, e às vezes um pouco de atenção nós colocamos a pessoa no trilho da existência. Porque a vida, meus amigos, é para ser vivida intensamente, mas não nos descalabros, não nos desvarios, não na loucura. A vida tem que ser vivida na vida. E quando Jesus disse aos seus apóstolos: este é o meu sangue que é derramado por vós. Aquela figura do sangue no cálice, ele estava mostrando que ele estava dando a vida para eles, não a morte, gente. Nós não podemos confundir. Jesus não deu a morte para ninguém. Desde que esse mundo, desde que esse nosso planeta foi arrancado da nebulosa para se transformar no planeta azul, Jesus se dedicou a nós. Ele disse: este é meu sangue que é dado por vós, esta é a minha vida que eu estou dando. Pois bem,
Nós não ouvimos de Jesus nenhuma história de sangramento, apenas em 2 ocasiões. Quando Jesus se põe numa intensa oração de adoração a Deus, ele começa a suar sangue. A vida se manifesta e se exterioriza quando nós entramos em comunhão com o Pai. A vida se mostra. E depois, seguindo o calvário da sua existência, porque até então a vida do Cristo foi apenas glória. E no calvário, para nos mostrar o caminho, ele foi sangrando e deixando as marcas do seu sangue pela estrada. Ele foi deixando marcas da vida no seu caminho. Isso para nós é a representação clara de que nós devemos deixar a nossa vida nessa vida e não apenas vivê-la como marionetes nas mãos dormentes do destino. Nós temos que viver a vida de tal maneira que deixemos as nossas marcas na vida do outro. Viver a vida de forma edificante para que o outro cresça, para que a gente possa fazer a diferença. E quando Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava falando isso dos soldados. Os soldados eram funcionários de Roma. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Eles eram mandados. Eles tinham perícia na crucificação. Quando Jesus disse: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, ele falava era de nós. Nós é que não sabemos, nós é que não vivemos a nossa vida, nós é que não disponibilizamos a nossa vida para o outro, nós é que recolhemos os braços, nós é que não damos as mãos, nós é que perdemos a oportunidade. Mas nós estamos aqui encarnados. As oportunidades perdidas, não vividas, já se foram. Mas nós temos novas chances. Amanhã pode ser diferente. Amanhã nós temos a oportunidade de olhar o rosto das pessoas e sorrir para elas. Amanhã nós temos a oportunidade de reconciliar com o nosso esposo, com a esposa. Reconciliar com ele, com ela. Abrir o nosso coração e dividir o sentimento que nasce. E quando esse sentimento coincide de crescer junto, floresce e produz muitos frutos. Nós temos todas as oportunidades do mundo. Só que o tempo está ficando minguado. Somos nós os trabalhadores da última hora. E se aqui estamos, mesmo com chuva, nós deixamos a nossa casa para tratar desse assunto, é porque o convite do Cristo está sendo feito a nós. Somos convidados. Sejamos nós os escolhidos, porque excluídos nós já fomos muitas vezes. Muito obrigado, senhores. Que Deus nos abençoe. Bem, mais uma vez, obrigado, Paulo, pela oportunidade da tua presença, pela disponibilidade. E nós falamos da Casa do Caminho no início. Então, muitos espíritas impostos, não obstante o tempo de caminhada, de jornada espírita, não conhecem a Casa do Caminho, infelizmente, né? É porque ela está lá no fundão do fundão, né, do conjunto, né? Então eu convido a todos vocês que venham conhecer a Casa do Caminho
para que vocês se surpreendam com o trabalho que é feito lá. Tá ok? Agora é a prece final, né, Milton? Então vamos elevar o pensamento a Deus mais uma vez, em agradecimento por tudo o que vivemos aqui nesta noite. Talvez não tenhamos ainda consciência, noção mesmo, da importância de momentos como esses em nossas vidas. Com certeza levaremos pela imortalidade de cada um de nós as vibrações que nos foram hoje possibilitadas pela espiritualidade superior, através das palavras do nosso irmão, do nosso querido irmão Paulo Henrique. Que este nosso irmão possa retornar à sua cidade, envolvido pelas luzes que ele contribuiu para que nesta noite nós igualmente pudéssemos ser abençoados. Que as lideranças espirituais da nossa cidade possam nos inspirar, de maneira que continuemos trilhando este caminho da unificação do movimento espírita Poços Caldense. Agradecemos, Senhor Jesus, dá-nos a tua paz e em teu nome encerramos os trabalhos da noite. Graças a Deus.